Olá, bem-vindos à TV Êxito. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito recente e muito interessante também. Nosso convidado de hoje é um dos coordenadores do curso de pós-graduação aqui do Êxito, de Direito Previdenciário, que são duas pós que nós temos, Direito Previdenciário pura e Processo Previdenciário e Direito Previdenciário com Direito do Trabalho. O Dr. Rodrigo Sodero está aqui para falar sobre esse assunto que eu falei. Ele é advogado que atua na área do direito previdenciário, é especialista em direito previdenciário, doutorando em ciências jurídicas, é professor de vários cursos de várias faculdades em São Paulo e aqui na região do Vale do Paraíba também. Professor, bem-vindo. Obrigado. A medida provisória 676 de 2015 fala sobre a fórmula 8595. O que é isso, professor? Explica pra gente. Quanto número? De assustar. Eu quero me aposentar, hein, gente? Ó, e aí? Olha que legal, né? Em 1999, nós tivemos uma grande alteração no direito previdenciário com uma leizinha, a Lei 9876 de 99, é uma escadinha, né? 9876. Fácil de gravar. É, fácil de gravar. Relacionado ao cálculo dos benefícios previdenciários, sabe? Uma das principais alterações que essa lei trouxe foi a introdução do fator previdenciário como fórmula aplicável no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, de forma obrigatória. O que é o tal do fator previdenciário, não é? O governo começou a reclamar publicamente a essa época, meados dos anos 90, isso começou, que haveria um suposto déficit da Previdência e que ele precisaria fazer alguma coisa para que esse déficit diminuísse. Criaram uma fórmula, o tal do fator previdenciário, editado com essa lei, criado por esta lei, não é? Que leva em conta a expectativa de sobrevida do indivíduo. Né? Eu que sou espírita, por exemplo, algo além da vida, sobrevida, né? Sim, com certeza. Reencarna e continua trabalhando, o tempo de contribuição vai sendo somado, né? Eu acho que só assim que eu vou conseguir me aposentar, aliás, mas deixa isso para outra hora. Que medo, pior. Dá medo. Leva em conta o tempo de contribuição do indivíduo e a idade, no momento da aposentadoria por tempo de contribuição. Veja, quanto menor a idade, maior a expectativa de sobrevida, menor é o benefício. O fator previdenciário ele gera um resultado final que na prática é isso. Uhum. Quanto menor a idade do cidadão, quanto maior a sua expectativa de sobrevida, obviamente, mais achatado o benefício será. Esse fator tem aplicação facultativa na aposentadoria por idade, sabe? Só é aplicado quando é bom, porque em algum momento ele pode ficar bom, ele pode ficar, a gente brinca que acima de um ponto, a gente diz, né? Acima de um ponto o fator é bom. Sim, tem gente comemorando e tem gente se matando. Sim, por conta dessa. Mas por que é bom? Porque a pessoa tem idade avançada, ela tem muito tempo de contribuição, uma coisa ou outra, ou as duas aliadas, e fazem com que o fator seja positivo. Mas, em regra, ele prejudica, sabe? A maioria das pessoas vão ser prejudicadas. Obviamente que sim. Aí veja, acaba de ser editada a medida provisória 676 de 2015, que tem tudo a ver com isso. O que se criou? Uma regra nova que é uma alternativa ao fator previdenciário. Eu tenho o fator previdenciário continuando a existir e tenho uma regra que corre em paralelo, que é a tal da Fórmula 8595 MP 676 de 2015. E funciona assim. Temos um tempo mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição da mulher de 30 anos, um tempo mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição do homem de 35 anos. Completado esse tempo de serviço mínimo, somando com a idade do indivíduo, dá o tempo. Se chegarmos a 85 pontos, a mulher pode se aposentar sem a aplicação do fator previdenciário. Então, 30 anos de tempo de contribuição, mais a idade dela, chegando a 85 ela está fora do fator, se para ela for interessante a não aplicação do fator. Vejam que as regras continuam correndo em paralelo, não é? Para o homem, muda. Nós temos o 95, não é? Então, somando o tempo de contribuição mínimo dele, 35 anos com a idade, se chegar a 95, ele está fora do fator. Isso ajuda bastante, gente.
Mas vejam, essa regra não é tão simples assim, né? A fórmula é 85-95 para começar. Porque a nossa presidenta na MP 676 previu um escalonamento dessa regra. E lá em 2022, Cláudia, ela vira uma regra 90-100. Olha que situação, gente, não é? Gente, que complicado. É complicado. Em determinado momento, ela não é mais 85-95, ela vira 86-96, depois 87-97, 88-98, 89-99, 90-100. Em 2022 isso acontece. Mulheres vira uma com regra 90 permanente. E homens com 100 anos. Com 100 pontos. Somando, né? 100 pontos, né? A gente chama de pontos. Mas veja, hoje, por exemplo, um homem precisa ter um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para se aposentar, não é? Que a gente comentou aqui. Para que ele chegue nos 95 pontos, quanto de idade que ele terá que ter, não é? 35 para chegar nos 95, ele vai ter que ter... teria que ter 60 anos, né? 60 anos. 95. Para chegar a 100, E para chegar a 100? E para chegar a 100? Não é? 35 anos de contribuição para chegar a 100, ele vai ter que ter 65 anos de idade. 65 mais 35, 100. Ah, legal. Só que com 35 anos de contribuição, isso não teria influência alguma neste caso que eu vou comentar agora, mas com 65 anos de idade, ele se aposenta por idade. E na idade, o fator previdenciário tem aplicação facultativa. Ora, peraí, não está dando a mesma? Verdade. Não está dando a mesma? Mas se é facultativo, mas o recebimento dele vai ser o mesmo valor, tanto se ele se aposentar com 65 anos de idade, como se ele se aposentar com a pontuação de 95, 100, o valor é igual? Em regra, sim. Então, veja, é uma regra criada via medida provisória que hoje pode ajudar as pessoas, porque ela é, por enquanto, 85, 95, não é? Mas que no momento que se tornar permanente em 2022, 90, 100 é uma regra que praticamente vai ficar inócua. Porque hoje... E certamente isso ocorrerá lá na frente, as pessoas se aposentam por idade, homem, em regra, 65 anos de idade, no mínimo, mulher, 60 anos de idade no mínimo, não é? E eles precisariam dessa idade mínima lá na frente para se utilizar da regra 90-100. Hoje vale isso. Hoje vale isso. Hoje o homem se aposenta com 65, atividade urbana, de idade no mínimo, e a mulher a partir dos 60 anos de idade. E quem tiver essa pontuação pode considerar já ou quem quer guardar? Cláudia, já. Então, ela tem vigência imediata. A mulher que tem, o homem que tem, e que chegue para mulher 85, para homem 90, somando o tempo de idade e o tempo de contribuição, dando 85 para a mulher, pode se aposentar, entra com pedido pelo fator... Sem o fator previdenciário, pela fator. MP. A MP, ela acresce o artigo 20, ao artigo 29 da Lei 8.213, o 29C. Então, nós temos lá o artigo 29C da Lei 8.213, acrescido pela medida provisória 676. Ela ainda não foi, não foi transformada em lei, mas já temos o 29C lá, trazendo toda essa fórmula, inclusive a progressividade. Inclusive, eu assisti uma palestra sua, professor, e o senhor distribuiu uma tabelinha para os alunos que vieram, e quem faz a pós-graduação aqui deve ter também esse material, muito prático, muito útil, desenvolvido por vocês. Sim. Eu me lembro disso, foi muito bom ter aquele material na mão, os alunos... Olha que bom, tá fácil agora, legal. Porque quando saiu foi um... Sim. E ainda está sendo, né? Ainda está sendo. Nós temos algumas nuances bem específicas, sabe? Por exemplo, no caso do professor... O professor, hoje no Brasil, atividade de magistério no ensino fundamental, infantil ou médio, ele se aposenta com 5 anos a menos do que os demais segurados. Então, no caso dessa fórmula, nós temos um acréscimo de 5 pontos fictícios na hora da somatória do tempo de contribuição e da idade dele, para compensar essa aposentadoria com tempo reduzido que ele tem direito na forma da Constituição e para que possa ser utilizado na prática a regra dos pontos para ele, né? Então, são nuances bem específicas que certamente aprofundaremos na nossa pós-graduação em Direito Previdenciário, verdade. Na nossa pós em Direito Previdenciário do Trabalho aqui no Êxito.
É verdade. Hoje, para se aposentar, basicamente, a pessoa vai precisar de um advogado, vai precisar de um auxílio nesse sentido para conseguir entender toda essa matemática, todas essas fórmulas que foram criadas aí, né? É complexo para a gente, né? Para nós que somos agentes do direito, imagine para um leigo. E sem o advogado, infelizmente, hoje nós vemos, infelizmente, repito, as pessoas sendo prejudicadas, né? No momento da concessão do benefício. Sim. E é só nós que aprofundamos o estudo em determinada matéria, neste caso o direito previdenciário. E nós estamos falando de um benefício que é por aposentadoria. Tem pensão, tem por acidente. Nós temos uma regrinha. E mudou tudo, né, professor? Tem regrinha para tudo. Não, nós temos várias regrinhas novas, não é? Os benefícios, a gente, no regime geral de previdência social, a gente tem uma regrinha para guardar na cabeça quais são, que é muito legal. Que é a regrinha do 4321. Nós temos 4 aposentadorias, nós estamos falando de um pedacinho de uma delas, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, especial por idade e por invalidez. Temos 3 auxílios. O auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio Corinthians, né? Que é o auxílio reclusão. Temos 2 salários, que é o salário maternidade e o salário família, e a pensão por morte. Então, são muitos benefícios e estamos falando só dos benefícios. O direito previdenciário não para aqui, né? A gente tem um custeio relacionado ao direito previdenciário, que é uma área hoje em ascensão para as empresas, não é? Para que elas paguem, obviamente, as contribuições que devem, mas de forma correta, não paguem mais, desoneração da folha de pagamento. Bom, tudo isso é matéria também da nossa pós-graduação aqui no Êxito. Muita coisa, realmente, esse ano, muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Valeu, obrigada, professor Rodrigo. Obrigado Seja bem-vindo, até a próxima aula. Valeu, até. Tchau, pessoal, até a próxima. Valeu.